Olá, eu sou Vanessa Iores e começa agora o Ideias em Tese. Um programa pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela Unicinos. A entrevistada de hoje é Beatriz Salé, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em comunicação aqui da universidade. Olá, professora, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Professora, a gente começa o programa então falando o nome da sua tese, que foi o seguinte: blogs fotojornalísticos, outras narrativas possíveis na cultura digital. Professora, então por que fazer essa pesquisa? Ela surge de uma sequência, né, do meu próprio lugar no ambiente de trabalho como repórter fotográfica e, a partir dali, o mestrado aqui na Unicinos, no período de 2004 e 2006 e, posteriormente, então, a partir de 2011 até 2012 a 2015, o doutorado. O meu lugar, então, na pesquisa é um lugar de jornalista, formada pela casa. De jornalista, eu trabalho por cerca de 15 anos como repórter fotográfica, sempre em redações de jornais impressos diários. Aqui no Rio Grande do Sul, eu praticamente, entre trabalhos como fixo em jornais e freelancer, eu passei por praticamente todos os jornais impressos diários aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tem uma grande experiência, com certeza. Bastante experiência de redação, sempre gostei muito, né? Foi a profissão que eu escolhi como jornalista. No início, então, eu trabalhei como repórter e logo passando para a fotografia, para a área de fotografia. E na área de fotografia, o fotógrafo, a gente costuma dizer, né? O fotojornalista, o fotorepórter, ele é um contador de histórias. E ao contar histórias, ao sair para as pautas e pensar o acontecimento do ponto de vista da imagem, criando sentido para a imagem, ele passa a contar a história a partir da fotografia. Cerca de com uns 15 anos aproximadamente de profissão, então senti necessidade de estudar mais e pensei no mestrado. E o mestrado foi voltado assim para essa questão bastante empírica, por conta da minha própria condição do campo, né, da experiência na redação, nas redações. Eu queria entender, ou eu queria produzir conhecimento a partir do que a gente fazia na redação e sentia, né, agora não tanto, agora há muito mais produções, ainda bem, né, teóricas sobre fotojornalismo. Mas na época era muito mais Mas incipiente. um tempo atrás eram poucas as publicações. Então, senti necessidade de, por que não produzir, né, conhecimento a partir das experiências empíricas, das experiências que a gente tem no campo, tão rico, né? O jornalista escreve histórias, o fotógrafo escreve com luz, e por que não produzir pesquisa a partir disso? Então, foi aí que nasceu a minha dissertação, que levou o nome Histórias e Histórias Fotográficas, afirmação e rompimento nas rotinas produtivas dos fotojornalistas do jornal Zero Hora. Né? Eu fui olhar, então, o jornal Zero Hora, porque, à época, era um período em que eu fazia freelancer para o jornal Zero Hora, então saía muito a campo fazer pautas e resolvi estudar isso. Então, sediei a minha pesquisa no jornal impresso, estive lá olhando o modus operandi dos meus pares, então, repórteres fotográficos do staff do jornal Zero Hora. Escolhi, claro, num staff de cerca de 20 profissionais, um grupo menor, quase que um grupo focal, assim, e acompanhei, né? Fiz entrevistas aprofundadas, recuperando as melhores histórias de cada um daqueles 4 fotojornalistas, mais precisamente, que eu acompanhei, e tive a oportunidade também de fazer making off, que foi uma metodologia, então, com a ajuda do meu orientador na época, o Fabrício Silveira,
making of fotográfico. Então, eu fotografava o modus operandi dos fotógrafos e mostrava como que eles se viravam para contar histórias fotográficas. E a tese de doutorado, então, tem todo um embasamento a partir daí do que foi estudado no mestrado. Justamente, a tese de doutorado, ela praticamente ela nasce daí, porque, bom, eu concluí no ano de 2006 e eu falava lá das histórias do jornalismo impresso, né, do fotojornalismo impresso. E o que acontece logo após? A grande mudança, né, do paradigma analógico da fotografia, na cultura geral, no jornalismo em geral e também na fotografia. A fotografia teve um abalo muito relevante, né, nos idos de final da década de 1990. Então, eu, dentro de uma redação de jornal impresso, vivenciei esse período que foi a mudança da gente ter que largar a fotografia analógica. Para digital. A gente que entrava no laboratório, revelávamos os nossos filmes, nas nossas pautas, daqui a pouco isso não serve mais, agora nós temos um outro brinquedinho, nós vamos agora com o digital. Então, vivenciando essa situação na prática, eu resolvi, com o doutorado, querer entender essa mudança de lugar, né, da fotografia analógica, a escrita com luz mais indiciática, né, para usar Percy, e a escrita com luz mais analógica, mais digital, que é uma escrita eletrônica, né, com uma escrita numérica, uma escrita que apesar de que não tem tanta diferença no modus operandi, porque as câmeras elas continuam, né, de uma SLR ela passa para uma DSLR, elas continuam com as objetivas intercambiáveis, a gente continua fotografando praticamente muito parecido, né? O que muda mesmo é a questão com o fazer e com o equipamento, né? E a gente precisa entender isso. O fotógrafo precisou, nós fotógrafos oriundos da era analógica, né? Eu e meus pares, levamos algum tempo para entender, né? Tanto que no começo a gente saía com os dois tipos de equipamento a campo. E eu resolvi, na pesquisa de doutorado, trazer, né, o que foi, eu queria entender a reconfiguração do fotojornalismo. O que efetivamente muda para o fotojornalista que está operando numa redação de jornal diário, né, agora não só impresso, mas agora um jornalista da cultura digital, entender então essa cultura digital, entender o que muda e essa reconfiguração. Porque, de novo, né, Vanessa, a gente percebe e tem vários pesquisadores do campo falando sobre a escrita e a fotografia também tem que acompanhar. Tá certo, professora. Daqui a pouco a gente vai querer saber mais sobre o desenvolvimento então, da tua pesquisa. O Ideias em Tese faz um rápido intervalo. Nós já voltamos.